Nessa tentativa de prender a oposição, de prender Bolsonaro, silenciar a direita, o ministro Alexandre de Moraes e a sua turma, conhecida como Gestapo na Polícia Federal, cometeram diversos erros, vários crimes. Fabricação de provas, prisões ilegais, pesca probatória, adulteração de evidências, censura de réus, da imprensa, a maior loucura já vista na história do judiciário brasileiro. Mas teve um erro, um crime cometido, que esse foi o mais grave de todos. Porque até então, todos os crimes, os atropelos, desrespeito ao devido processo legal estavam acontecendo aqui dentro do Brasil. E aqui dentro do Brasil, o Alexandre de Moraes é que julga tudo. Então ele fala que tudo é normal para salvar a democracia. Mas a partir do momento em que a Gestapo e toda aquela organização criminosa vai nos Estados Unidos e adultera uma prova nos Estados Unidos para manter preso uma pessoa inocente, aí essa organização criminosa extrapolou as fronteiras do Brasil e invadiu o território americano. Isso sim é um desrespeito à soberania americana, tá? Isso explodiu nos Estados Unidos. Isso vai dar o que falar. Esse erro é o que pode levar pessoas para a prisão. Então, virou notícia em todos os lugares. Aqui no Poder 360, né? Felipe Martins deveria estar solto, diz jornal dos Estados Unidos em editorial. E esse jornal não é um jornal qualquer. É o Wall Street Journal. É o jornal lido pelos maiores investidores do mundo econômico nos Estados Unidos. Esse Wall Street Journal é muito parecido com a Folha de São Paulo, ou Valor Econômico, tá? E ele soltou um editorial falando que o Felipe Martins deveria estar solto, porque foram usadas provas forjadas contra ele. Por que eles estão revoltados nos Estados Unidos? Porque foi uma invasão da soberania, um desrespeito à soberania, usaram o Estado americano para fabricar essas provas. Inclusive, eles já sabem quem fez isso, o nome da pessoa. Tem parentesco com esse grupo aí da Gestapo. Até a imprensa soltando isso aqui, olha só. Vamos ver esse vídeo. E um editorial publicado pelo jornal americano The Wall Street Journal defende a soltura de Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. O texto cita erros... Peraí, ele não está só em prisão domiciliar, tá? Ele é o único que tem que toda segunda-feira assinar lá no fórum. Ele não pode dar entrevistas. Sabe essa revolta da imprensa pelo Bolsonaro não poder dar entrevistas? Esse Felipe aqui, ó, esse aqui, ele também não pode dar entrevistas. Ficou 10 dias preso numa solitária, foi preso com provas forjadas, 6 meses preso. Esse cara aqui, ele é o símbolo da tortura do Alexandre de Moraes, tá? Em registros do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. E diz que o Tribunal Brasileiro vem usando registros falsos para deter o ex-assessor desde março de 2024 por suspeita de tentativa de golpe de Estado e por risco de fuga. Felipe Martins é apontado pelo Supremo como um dos membros da comitiva do ex-presidente que viajou aos Estados Unidos depois da derrota das eleições presidenciais. Eles já sabiam que o Felipe Martins não tinha ido. Essa é a parte... A Polícia Federal, Alexandre de Moraes, eles já sabiam que o Felipe Martins não tinha fugido. Mas inventaram essa história forjando provas para poder botar ele na cadeia e torturar ele até ele delatar contra Bolsonaro. Depois de integrar o núcleo jurídico da operação, incluindo o auxílio com a criação de minutas para instituir estado de sítio. Todas essas acusações foram derrubadas pelo advogado dele, mostrando que ele nem sequer estava lá no momento da reunião, com provas pelo seu posicionamento do celular, que ele não participou. Os outros membros da reunião disseram que ele não estava lá e mesmo assim ele está preso. E a aplicação da GLO. O ex-assessor nega ter embarcado nessa comitiva de Jair Bolsonaro. Não, ele provou, ele não nega, ele provou. Jair Bolsonaro, que deixou o Brasil no dia 30 de dezembro de 2022 e não participou da cerimônia de posse do presidente Lula. A reportagem é superficial. O caso é muito mais grave do que vocês imaginam. Eu volto a repetir.
se tem um ato cometido por essa nova organização criminosa da supremocracia que pode levar à prisão, à condenação, nos Estados Unidos pelo menos, é esse. Ali eles estavam numa sanha, num desespero tão grande de torturar esta pessoa aqui. E eles fizeram isso, tá? De torturar essa pessoa, de prendê-lo, porque eles acreditavam que esse cara ia delatar o Bolsonaro e se ele fosse torturado bastante, ele falaria o que eles quisessem, que eles não mediram esforços, inclusive cometendo crime além da fronteira brasileira, nos Estados Unidos, forjando e fabricando provas que depois foram retiradas do sistema quando eles foram pegos com a boca na botija. E essas pessoas vão pagar por isso. E esse ato, o que eles fizeram contra esta pessoa, é talvez o ato que possa realmente acabar com essa organização criminosa. E é um dos motivos, inclusive, do Donald Trump estar irredutível na negociação com o Brasil. Aos olhos do mundo que ainda pensa, o Brasil é sim uma ditadura. Prende, aniquila e extermina seus opositores políticos. Não existe mais justiça imparcial. E quem fala isso é a própria população brasileira através de pesquisas. Esse cara, mesmo depois de ter passado por tudo isso, não se curvou, não cedeu, se manteve firme. Você sabe o que é 10 dias dentro de uma caixa sem luz? Pois é, Alexandre de Moraes colocou ele 10 dias numa caixa, numa cela, sem luz, o que é proibido pelos direitos humanos internacionais.